Então, para começar aqui, a gente vai começar a falar de termos que vocês vão usar bastante, ok? Então, a gente vai começar com motricidade, que a gente tem que lembrar o quê? Tônus e reflexo, principalmente. Então, para começar isso, e no trato motor, o que nós temos? Então, o que é plegia? Ausência de força, ok? Força, ok? Ausência de força. E paresia, diminuição da força. Então, são dois termos que vocês vão usar pro resto da vida. Então, plegia e paresia, diminuição ou ausência da força. Hiporreflexia e hiperreflexia, aumento ou diminuição do reflexo, ok? E o outro, hipotonia ou hipertonia. Por que a gente tem que lembrar isso? Por quê? Se a gente tem dois neurônios motores, o primeiro que nasce lá na cabeça dele e faz conexão com o nosso segundo neurônio motor a nível de coluna. O nosso segundo neurônio motor seria o nosso nervo, que faz o movimento. O segundo neurônio motor acende o primeiro neurônio motor. A síndrome de primeiro e segundo neurônio motor. Ou neurônio superior, neurônio inferior, como vocês quiserem. Neurônio superior, se eu tiver lesão nele, eu vou ter o quê? Eu não vou ter o quê? Vou ter hipertonia, que o segundo neurônio motor vai estar funcionando, e hiperreflexia. Então, síndrome do primeiro neurônio motor. Síndrome do segundo neurônio motor, o que é? Esse está funcionando, mas esse está bobadado, não responde. O que eu vou ter? Hipotonia, hiporreflexia. E mais adiante eu vou ter até atrofia. Então, essa é a paralisia flácida. E a outra é a paralisia estática. Então, essas são as síndromes do neurônio motor. Relacionado com motricidade. A segunda é relacionada com sensibilidade. Qual que é? A gente tem alguns termos. Qual que é os termos? Parestesia. Parestesia. O que é parestesia? Sensação de dor. Sensação inconsciente de dor. Formigamento. Você, estou com formigamento. Então esse é um tipo de parestesia. Hipoestesia, diminuição da sensibilidade. E hiperestesia, aumenta essa sensibilidade, ok? Mas o que mais cai em prova, que a gente falou na última aula, que vai associar com aquilo lá. Relação vértebro-medular junto com lesão de brontosequar, que é a lesão de hemissecção medular. Primeira questão da prova é relação vértebro-medular com hemissecção medular. Depois vocês pagam uma coca em peixe, beleza? Então, hemissecção medular, o que é? Para pensar lá, a gente vai lembrar do quê? Quais são os tratos diretos e quais são os tratos cruzados. Qual que é o trato cruzado importante para a gente que cruza na medula, a nível de medula? Espino talâmico lateral, ok? Ele cruza na comissura anterior e vai acender do lado contralateral. É um ascendente, que vai acender no funículo lateral, ok? Ele é responsável por quê? Dor e temperatura. Se você errar na prova isso aí também, vai ter um alfinete lá. Para que serve esse carro? Dor e temperatura, beleza? Geralmente a gente coloca umas questões dela. Então, dor e temperatura contralateral. Então, eu vou ter uma lesão. Vou pegar a Heloísa de exemplo. Então, Heloísa foi lá, brigou com o namorado, deu uma facada até a metade da coluna dela aqui. O Breno estava nervoso. Deu uma facada aqui nela até a metade da coluna. Então, a gente vai primeiro ver. Olhar para assim, qual trato que cruza na medula e qual não cruza. O que não cruza do mesmo lado da lesão, eu vou ver essa sintomatologia. Quem que não cruza na medula? Trato corte espinal, motor, então eu vou ver o que nela? Relacionado com a velocidade. Hemiplegia, ok? Hemiplegia do mesmo lado da lesão, lado direito, lado da facada eu vou ter hemiplegia, ok? E eu vou ter no cordonal posterior que não cruza a nível de medula. Então eu vou ter o quê? Eu lembro de vibro, sensibilidade vibratória e propriocepção consciente, ok? Então, propriocepção consciente. Eu estou em pé, eu sei onde está a ponta do meu pé aqui, ó. Eu sei onde estão meus pés, ok? Posição segmentar. A outra, sensibilidade vibratória. O diapasão que vocês fizeram na SEMI lá, vocês conseguem ver se o cara tem sensibilidade vibratória, ok? Tato discriminativo, você faz o exame com os dois pontinhos lá, aquele teste que é um pouco enjoado de fazer, com os dois pontos, e a estereoestesia. Você sabe que é ombro, se é liso, a superfície que você está dando para o paciente, ok? Então, do mesmo lado da lesão que tomou uma facada, eu vou ter o quê? Perda motora e perda de cordonal posterior, ok? Gravaram? Então, do mesmo lado que eu tomei a facada, homolateral da lesão, eu vou ter o quê? Perda de propriocepção consciente e todo o cordonal posterior, sensibilidade vibratória, estereoestesia em dado crítico, e eu vou ter perda na motora, ok? Contralateral lesão, vou lembrar de quem? Estou aqui, peguei o trato cruzado. Qual que é o trato cruzado que a gente falou aqui? Talâmico lateral. O que ele cruza lá na medula, na comissura anterior. Então, do outro lado da lesão, ele não conseguiu fazer comunicação. Então, eu vou ter o quê? O que ele é responsável? Dor e temperatura, estímulos termoálticos. Então, nele eu não vou ter o quê? Perda da sensibilidade termoáltica. Ele não vai sentir nem, se eu fazer o exame dele, nem de temperatura, nem de dor, ele não vai sentir essa diferenciação. Então,
Hemissecção medular, vocês vão lembrar de quê? Do lado da lesão vai ter perda de quê? Força motora e propriocepção consciente e vibratória, que é cordonal posterior, ok? Do mesmo lado da lesão. Se Heloísa lesou lado direito, eu vou perder hemiplegia. Tenta gravar assim, porque na prova vai estar. Lesou lado direito, eu vou lembrar. Então, do mesmo lado. Hemiplegia direita com cordonal posterior à direita também. Vou lembrar assim. E espinotalâmico lateral dentro de medula é sempre contra a lateral lesão. Ao lado esquerdo, eu vou perder estímulos termoáuticos, ok? Essa é a primeira classificação. Se o paciente lesionar só a cordonal posterior, ele vai ter o quê? Geralmente o paciente tem um tumor comprimindo a parte posterior, ou motoqueiro que comprime aquilo ali, eu vou perder o quê? Vou perder tudo aquilo que a gente falou. Quais são os quatro que nós falamos cordonal posterior? Propriocepção consciente, sensibilidade vibratória, tato discriminativo e estereoestesia, ok? Essas são as quatro que sempre vai cair, vai macetando lá. Outra relação que fala lá, fascículo grácil cuneiforme. Cuneiforme é responsável por quê? Membro superior, ok? Ele vai cair isso na prova. Então, cervical alto, cervical e torácica alta, cuneiforme. Lembra do cervical do C lá, que é o cuneiforme, ok? E torácica baixa e sacral nós temos o grácil, ok? Então, isso sempre é uma pergunta, qual que é responsável por determinada situação. Então, o que nós temos de novo? Pronto sequar, o que eu vou ter de sintomatologia? Agora vocês vão me falar. Qual que são os tratos? Então, Heloísa lesou, tomou uma facada até metade da coluna do lado direito. O que ele vai ter? Qual que é a sintomatologia? Qual que são os tratos cruzados na medula? Trato motor, então ela vai ter o quê? Hemiplegia do lado direito. Hemiplegia do lado direito. Mas o que do lado direito que não é cruzado? Cordonal posterior. Então, sensibilidade vibratória, propriocepção consciente, mais o que? Sensibilidade, tato discriminativo e estereoestesia, ok? Então, desse lado. Contra a lateral lesão, vou ter quem? Perda termoáutica, dor e temperatura. Termodolorosa, ok?